Apenas seja mais frio e abra mão da ideia do controle. É só quando abrimos mão do controle que acessamos o verdadeiro poder. Tem uma cena emblemática no filme do Doutor Estranho, onde o próprio protagonista está desesperado por respostas, tentando controlar tudo e todos com a sua mente, seus recursos e a sua posição. E isso sem sucesso. E em um diálogo, a personagem anciã olha para ele e diz o seguinte: você não pode subjugar um rio. Você deve se render à sua correnteza e usar o seu poder como se fosse seu. E ele diz: controlar o poder abrindo mão do controle? Isso não faz sentido. A anciã conclui dizendo o seguinte: nem tudo faz sentido. E nem tudo precisa fazer sentido. Essa cena pode parecer ficção, mas carrega uma das maiores verdades espirituais que você pode aplicar na sua vida. Ser frio não é ser indiferente, é ser livre da ansiedade emocional que constrói a sua frequência. Porque o controle é uma ilusão alimentada pelo medo. E o medo só cresce quando você acredita que precisa que algo aconteça exatamente do jeito que você quer, do seu jeito, para então você ser feliz. Você não precisa que alguém te responda, não precisa provar nada para ninguém, ou se rebaixar emocionalmente para ser digno de algo que nem você mesmo sabe o que é. Você só precisa aprender a estar presente, fazer o que precisa ser feito com intenção, mas sem expectativas, porque a expectativa exagerada gera ansiedade. A ansiedade bagunça a sua energia toda, e uma energia bagunçada atrasa tudo. A planta não cresce porque você simplesmente está gritando com ela. Ela cresce no tempo dela, na raiz, no escuro, no invisível. Você apenas rega. Você vai lá e cuida, mas você não controla. E é assim com tudo. Não apenas quando você planta uma arvorezinha. É assim com o seu trabalho, com os seus relacionamentos, com os seus processos internos. Não há como fugir disso. Quanto mais você força, mais você trava. Quanto mais você solta, mais a vida flui. Por isso, ser frio, na verdade, é um estado de alta presença. É você conseguir dizer: eu fiz o meu, agora a vida faz o dela. E esse é o poder mais bonito que você pode acessar, porque não vem da força, vem da confiança. Ser frio, às vezes, é você parar de se emocionar com tudo, parar de observar o caos do outro como se fosse o teu caos. É conseguir ouvir um não sem implodir por dentro. É ver uma porta se fechar e confiar que tem outra se abrindo. Ser frio, ao contrário do que o mundo diz, não te faz se afastar das pessoas, e sim te aproxima da sua essência e faz com que as pessoas certas apareçam na sua vida no tempo certo. Porque enquanto você vive tentando agradar, tentando controlar como os outros se sentem com você, você perde o mais importante, que é a sua coerência interna. E aí entra algo que faz parte dos ensinamentos do mapa das dores. A maioria das dores emocionais nasce da tentativa de carregar um peso que não é seu. Você tenta salvar quem não quer ser salvo. Tenta resolver o problema dos outros como se fosse o seu karma. Tenta entender o que está fora, enquanto você foge do que sente dentro. E nisso tudo, você acaba se perdendo. E a vida começa a te mostrar esse desequilíbrio através de sintomas como cansaço inexplicável, dores físicas recorrentes, crises de ansiedade ou
apatia emocional e você ignora. Até que uma hora o corpo grita, pois toda dor é um chamado à verdade. E muitas vezes a sua verdade diz outra coisa. Ela diz: isso não é meu para carregar. Portanto, ser frio é ter clareza do que te pertence e do que não te pertence. É respeitar o processo do outro e, acima de tudo, é parar de se sabotar tentando se provar. Você não precisa estar disponível o tempo todo, dar conta de tudo. Você só precisa estar inteiro. E isso só é possível quando você aprende a colocar limites claros, tanto na sua vida, rotina, assim como nas suas relações. Porque sem limites claros, não existe presença. E sem presença, não existe manifestação consciente. Então, ser frio, no fundo, é aprender a sustentar a sua frequência sem depender da reação dos outros. É continuar fazendo o seu melhor, sem esperar medalhas, sem esperar palmas, porque o verdadeiro poder não faz barulho. Ele é silencioso, ele é interno e é harmonioso. E este poder te permite andar com leveza, porque você deixou de carregar o mundo nas costas. E sabe o que é o mais curioso? Quando você deixa de correr atrás das respostas, aí elas começam a vir. Quando você deixa de implorar por atenção, o mundo começa a notar sua presença. Este é o paradoxo da manifestação. Quanto mais você solta, mais você atrai. Só que você deve cuidar o que você solta. Quanto mais você tenta segurar o controle, mais desarmônico, sombrio e sobrecarregado você fica. Só não entenda soltar o controle com a ideia de não fazer nada. Você deve fazer o seu e deixar com que Deus, a vida, o universo faça parte deles. E como o universo é um espelho, você enxergará no plano da criação apenas aquilo que faz parte da sua vibração atual. Porque você enxerga na vida aquilo que a sua percepção está preparada para enxergar neste momento. Mas tem vezes que o universo nos testa, e não para ele ver se somos dignos, mas para que nós vejamos o quão dignos somos ou não de receber tais coisas. E essa é uma verdade que poucos estão preparados para realmente abraçar. O universo te testa antes de mudar a sua realidade. Mesmo quando você está vibrando certo, intencionando certo, caminhando certo, a vida pode te colocar uma pausa. Mas essa pausa não é castigo, é confirmação. É a vida testando a sua estabilidade emocional, a sua coerência interna e a sua calma no meio do caos. Assiste esse vídeo que vai estar aparecendo em algum lugar aqui na tela. Nele eu falo sobre como o universo está testando você antes que a sua realidade mude. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado também. Bem, eu vou ficando por aqui. Desejo que essa conversa tenha agregado valor para a sua vida. Um forte abraço, gratidão pela presença e nos vemos em breve. Até lá.